que o Zoom agora tem filtro, né? Gente, onde é que você Tá aqui, arrumou? ó. Mas Aonde? Aonde o tá? meu não tem. O meu não tem isso. Onde é que você vê isso? Tem sim. Aqui no botãozinho do lado da câmera. Ah, tá. E aí, mulherada, vamos começar o ano com o pé direito. Vamos falar hoje sobre 2021. Será que 2021 vai valer a pena? Porque 2020 a gente tá um pouco traumatizada, né? Então a gente trouxe duas convidadas para a gente falar sobre planejamento, sobre metas, sobre sonhos, como que a gente pode aproveitar ao máximo 2021. E já vou falar aqui da minha convidada, já vou passar a bola para ela se apresentar. A Nath é a mestre da produtividade e ela traz dicas incríveis de como a gente pode aproveitar o nosso dia, nossas horas, mas de forma leve, sabe? Sem ser aquela coisa, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, Nath, seja bem-vinda. E a gente também tá com a Dai, que eu já vou passar para a Júlia apresentar a Dai também. Nath, por favor, se apresente, conte para nós quem é você. Olá, eu sou a Natália Gaia, mas podem me chamar de Nath, né? Porque aqui a gente é íntimo mesmo. Eu sou especialista em produtividade positiva, que é uma produtividade compassiva, aquela que vai tirar aquele peso, igual a Jaque falou, aquele chicote, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, trabalho enquanto eles dormem. Não. Eu defendo trabalhar de forma inteligente, ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, enfim, para a gente ter uma vida mais leve através da produtividade. Então, eu acredito que a organização ela vem para ajudar e não para aumentar a nossa ansiedade. Muito legal. Seja muito bem-vinda, Nath. E desde já quero agradecer a presença de vocês, Nath e Dai, e vocês que estão aí em casa também assistindo a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E, Dai, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal que está te assistindo. Oi, gente, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Meu nome é Daiana Cunha, sou coach de carreira. Eu também atuo numa seguradora e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês hoje sobre também planejamento, né? Então, assim, nessa pandemia, né, como que a gente se organizou conciliando os diversos papéis, entre profissional, entre, né, mãe e todos os outros papéis que a gente tem aqui na nossa vida. Então, eu vim falar aqui um pouquinho para vocês como é que a gente consegue fazer um 2021 diferente. Muito obrigada pela apresentação, Dai. Obrigada, Nath. Sejam muito bem-vindas. E, para começar, quero saber de vocês, que são mestras em se planejar, né? Quero saber de vocês, assim, de forma sucinta e prática, por que é importante a gente se planejar? E, já puxando o gancho, vocês acham que isso pode, a gente se planejando, a gente acaba criando uma ansiedade a mais ou não? Isso acaba tirando aquela ansiedade, aquela preocupação das nossas costas? A ideia do planejamento, ela não é ser rígida, não é uma coisa que tá engessada ou tá gravada na pedra, se registrou no cartório e nunca mais pode mudar, sabe? Então, a gente tem que entender que a nossa vida, ela não é linear, ela não é uma vida perfeita. Então, mesmo que a gente tenha um planejamento, o planejamento ele é uma rota a seguir, né? Quando a gente tem esse destino, a gente sabe, não, beleza, se eu fizer XY, eu vou chegar ali, então beleza. No meio do caminho, outras coisas podem acontecer, você pode fazer um pouquinho diferente, mas você já sabe para onde você está indo. O planejamento, a função dele é não aumentar a ansiedade, sim diminuir por você saber o próximo passo e sabendo que se der tudo errado, tá tudo certo, porque a vida é assim mesmo. Então a gente tem que aprender a dançar conforme a música e ter um planejamento flexível para absorver. O que eu vejo as pessoas mais ansiosas são quando elas não entendem a flexibilidade que é necessária para ter um planejamento. Não, eu quero cumprir 100%, eu criei uma lista que eu quero cumprir 100% dessa lista. E às vezes ela não dá conta, e aí ela fica frustrada, o planejamento não dá certo, eu fico mais ansiosa. É porque tem que entender que a gente precisa ser flexível para abraçar esse planejamento para ele dar certo, assim, senão aí vai ser só estresse mesmo. Nath, eu tô lembrando que no início de 2020 a gente tava juntas, né? A Nath tem um programa para planejar o ano e eu falei, preciso da ajuda da Nath, porque eu já falei aqui que eu não sou muito boa de planejamento. E aí eu vi no início, quando começou a pandemia, todo mundo enlouquecido. Não, agora eu vou aproveitar, eu vou ser produtivo nessa quarentena, eu vou fazer curso de que não sei o que eu nunca fiz, eu vou fazer exercício em casa, eu vou aprender a cozinhar. E aí eu vi o pessoal muito estressado.
né, com isso, porque aí começou a querer fazer muita coisa ali mesmo na quarentena, fora a questão do próprio estresse em si, da situação. E agora eu vejo também um movimento das pessoas assim, poxa, vale a pena planejar 2021? Poxa, eu planejei tanta coisa para 2020 e não consegui fazer nada. Eu queria, né, fazer triatlon, não deu certo. Eu queria viajar para não sei aonde para aprender inglês, não deu certo. Nath, já aproveitando aqui para você responder e depois passar a bola para a Dai, vale a pena planejar 2021? Mas claro que vale, gente. Pensa, você vai viver... Beleza, esse ano de 2020 foi um ano que foi absurdo, completamente atípico. Mesmo assim, eu vou até te perguntar, Jaque, do planejamento que a gente fez pro ano, ele te direcionou? Ele direcionou suas ações? Você conseguiu remanejar quando você viu que a situação estava começando a ficar diferente do que a gente estava imaginando? Você conseguiu pegar o que a gente planejou e reajustar? Sim, ou não? Sim. Ou tipo, ficou desesperada? Tipo, não, olha só como foi incrível, né? Eu tava em férias, né? Quando aconteceu a pandemia. E quando eu saí de férias, eu muito com o olhar da Nath, assim, né? Foi as primeiras férias, depois que eu comecei a empreender, que eu fui leve, que eu vou curtir as minhas férias. Parecia que eu sabia, né? Que tudo que ia acontecer. Mas assim, eu falei, vou curtir as minhas férias, sem culpa. E aí eu olhei para tudo isso e falei assim, eu vou me planejar antes das férias e já vou saber o que vai acontecer. E aí eu já tinha planejado, vou montar uma mentoria online. Não vou ficar só dependendo do presencial. Então, quando eu voltei, eu já tinha ela estruturada. Ela não estava acontecendo, mas eu tinha uma estrutura vindo de tudo que a Nath tinha me dito. Então, claro que deu meu Deus, né? Porque eu tinha aula para dar que não ia mais acontecer, treinamento para dar que não ia acontecer mais. Deu aquela desestabilizada, mas claro que ajudou a ter um caminho, ter outras opções. Exato, é exatamente por isso que vale a pena planejar 2021, porque mesmo que 2020 tenha sido assim, um ano bem complexo, 2021 é um novo ano, sabe? Então é pegar os aprendizados, o que funcionou, o que não funcionou, e aplicar agora. Muita gente teve que se reinventar nesse período, né? Nesse ano que emendamos Carnaval com Natal, então, né? A gente precisa usar dos aprendizados, o que funciona, o que não funcionou, para aplicar agora em 2021. Não adianta sentar e falar, ai meu Deus, o planejamento não funciona porque eu não sei o que esperar. A gente nunca sabe o que esperar. Agora, a gente pode saber qual que é o norte, a gente pode ter uma noção para onde é que a gente quer ir. Planejar o 2021 ajustado. Ah, não deu para fazer as 500 mil coisas que eu queria, eu vou escolher só as 5 para fazer então. E aí você vai reajustando o caminho, vai reajustando seus esforços, a energia. O que não deu certo, deixa passar, ficou no passado. O que deu, vai implantando e vai reajustando, sabe? Eu acho que o planejamento é muito disso, de testar o que funciona, o que não funciona. O final de 2020 foi bem desafiador para mim e mesmo assim eu tô super assim, ansiosa para esse 2021 acontecer de uma forma mais suave. Então é importante sim planejar, não se desesperem, vai dar tudo certo. Mesmo que não dê, mas vai dar tudo certo. Ah, coisa boa. No final dá tudo certo, no final das contas tudo vai dar certo, né? Esse dilema, esse lema que eu tô levando mesmo para 2021, Nath. E aproveitando, acho que foi ano passado eu fiz um curso sobre produtividade e eu aprendi algo interessante que eu trago muito pro meu dia, assim, até hoje. Acho que o mal das pessoas hoje em dia é a ansiedade, ou não é? Quem não é ansioso, né? Que levante a mão por aí. Eu sou extremamente ansiosa e eu vejo que uma coisa que me ajudou bastante nessa minha ansiedade é saber exatamente o que eu vou fazer no dia seguinte. Então eu procuro, uma coisa que eu procuro fazer no meu dia a dia é planejar o dia seguinte. Então, vamos supor, hoje, né, agora, a hora que finalizar aqui, eu vou tirar da minha cabeça, não só assuntos profissionais, mas assuntos pessoais também. Eu vou colocar tudo no papel. Amanhã eu preciso fazer a lista de compra do supermercado. Amanhã eu preciso gravar o vídeo tal. Preciso tirar tudo da minha cabeça e passar para o papel. E ali, depois que tiver tudo no papel, eu consigo mais ou menos planejar o que fazer primeiro, né? Dar as devidas prioridades. E a hora que eu vejo aquilo, eu já me
isso já me alivia. E a hora que eu acordo e sei exatamente o que eu vou fazer, essa programação já me deixa, assim, muito mais tranquila. E quando eu não consigo fazer isso me desestabiliza de uma forma que é terrível. Então, é uma coisa que eu me policio para todos os dias. Eu tenho ainda, confesso para vocês que eu ainda tenho uma dificuldade de fazer isso no domingo. Porque eu procuro desligar, assim, no domingo, sabe? Me dar folga. Então, eu acabo esquecendo de fazer esse planejamento para segunda-feira. E, às vezes, eu acabo pegando no tranco. Mas, isso é até uma dica que eu queria dar para vocês que estão assistindo a gente. É algo que funciona super para mim. E, de repente, pode funcionar para vocês também. E aí, eu queria ouvir de vocês, Nath e Dai. Se tem alguma ferramenta que vocês utilizam, sei lá, um Trello, um Google, uma agenda do Google, sei lá. Tem alguma coisa que vocês usam no dia a dia de vocês para ajudar vocês a se organizarem melhor nas suas tarefas? Júlia, eu uso várias ferramentas, mas assim, a que mais funciona sempre para mim, assim, é o bloco de notas do celular. Gente, é o meu papel e caneta. Eu anoto tudo. Eu tenho várias listas ali, né, de tarefas. Então, acabou, sei lá, o queijo, acabou, coloco ali. Por quê? Porque eu sei quando eu vou chegar no mercado, eu já sei o que eu vou comprar. Porque isso também me gerava uma ansiedade, né? Você tem ali várias coisas para fazer e tal, vou chegar no mercado, esqueci alguma coisa. Daí já fica com aquela raiva lascada, né? Cheguei em casa, esqueci de comprar tal coisa, então eu anoto ali. O que você comentou, eu também pratico muito, mas eu sofro da síndrome do Fantástico, gente. O que é síndrome do Fantástico? Chega domingo à noite, já começa a tocar a musiquinha do Fantástico, já começa a me planejar para a semana, né? Assim, tem gente que sofre porque não gosta do teu trabalho ou não gosta, né, da semana, enfim, mas para mim não é. O meu marido fala, né, que baixa Maria aqui em casa, né? Porque eu chego domingo à noite, eu já começo a organizar a casa, já começo a organizar as coisas, as atividades do meu filho, já começo a organizar qual que vai ser meu trabalho para a semana. Então eu coloco ali na agenda do Google. Eu antes utilizava só como ferramenta para os profissionais, compromissos profissionais. Agora eu coloco os pessoais também, né? Mas os pessoais, gente, não é assim, tem que ir no médico. Não, é assim, olha, hoje é o dia que eu tenho que ligar para marcar o meu médico, né? Eu tenho minha consulta, tá? Eu tenho que tirar o dia ali para, de repente, dar uma geral, marcar as contas, né? Pagar as contas. Então, eu, por exemplo, até o dia 5 é o meu ritual, né? Eu já marco, olha, tem tais vencimentos, eu tenho que fazer meus pagamentos. Então, para mim, super funciona. A agenda do Google, super funciona o bloco de notas, o Trello também, mas o Trello não é algo assim que eu uso pro dia a dia, é mais para projetos mesmo. Então, por exemplo, né, a lista de restaurantes que o pessoal que tá vendo vai achar que eu sou louca, ou vai ter certeza que eu sou louca, né? Mas gordinha faz gordice. Então, assim, os restaurantes que eu queria conhecer, eu comecei a colocar no Trello, gente. Comecei a anotar. Por quê? Porque quando eu saía, na época que a gente tinha liberdade, eu falava, caramba, quero ir num lugar diferente, não lembro. Ia sempre no mesmo, né? Então eu coloquei uma listinha ali no Trello, até assim, com todos os lugares que eu quero ir, e aí na hora abria e funcionava. Então, assim, o Trello para mim funciona, mas mais para projetos. E na dúvida, gente, o celular não tá perto, é papel e caneta mesmo, né? Aqui atrás vocês podem até ver, tem uns papeizinhos que eu vou pendurando no meu varalzinho ali, porque não dá para confiar na mente. E eu vejo assim, gente, quando eu confio na minha mente, ela me engana e eu fico extremamente pé da vida. Aí é estresse, aí é briga, né? Então, assim, não vale a pena, né? É algo que eu tô prezando muito e acho que 2020 vem para ensinar isso. A gente não tem controle das situações e a gente tem que ter uma vida mais leve. E acho que o planejamento faz parte disso também. Nath, e você? Quais ferramentas que você usa? Conta pra gente. Olha, tô me sentindo já apresentadora, viu? Adorei, Dai, adorei. Eu também adorei, tô adorando. Se folgou, né? Eu costumo falar assim que a ferramenta pouco importa, sabe? O que importa é a metodologia que a gente usa. Então, funciona desde o caderno até um aplicativo mais robusto. Enfim, eu sou muito papel e caneta, eu sou muito velha guarda. Eu uso geralmente aplicativos para testar, porque como eu trabalho com produtividade, então eu preciso conhecer dos aplicativos para ensinar, porque tem muita gente que é mais digital do que eu. Mas o único aplicativo, dois aplicativos que eu uso sempre é a agenda do Google mesmo, porque
tudo que é compromisso, tudo que tem de hora marcada, coisa que você não quer esquecer, né? Igual agendar o médico, se tá esquecendo, bota lá. Vai pro calendário. E o meu bloco de notas também do telefone eu uso bastante. Mas para fazer a gestão das minhas tarefas, das minhas atividades, coisas que eu tenho que executar, eu uso papel e caneta, eu uso caderno. E a Júlia falou, né, de planejar o dia. Uma coisa que eu gosto, e a Day falou que ela faz o planejamento da semana, né? Porque quando a gente fica só no dia, a gente fica meio que míope, assim, a gente não tem uma visão estratégica. A gente tá só olhando, tipo, não, amanhã eu tenho que fazer isso, tá? Só que quando a gente faz um planejamento semanal, a gente consegue ter uma visão muito ampla, a gente consegue ser muito mais flexível no nosso planejamento, porque se você já sabe mais ou menos quais são os compromissos que você tem para fazer, quais são as tarefas, etc., ao longo da semana, você vai conseguir remanejar muito mais fácil, sabe? Então, eu busco fazer o planejamento semanal e eu acho que o planejamento semanal de atividades é a cola da produtividade, sabe? Não adianta, pra mim, eu pensar só no dia. Se eu consigo pensar na semana, nossa, eu me sinto muito mais no controle. Eu acho que tem muito mais a ver com essa minha sensação de controle, de poder remanejar, de ver, não tá, esse dia que tá cheio, eu já não vou marcar nada pra esse dia, do que gerenciar só no dia a dia, e aí de repente você descobre, puxa, nossa, esse dia aqui tá complexo, eu coloquei muita coisa aqui nesse dia, e o próximo dia tá mais tranquilo, sabe? Mas de ferramenta, assim, o que eu poderia indicar é que as pessoas tenham pelo menos três ferramentas. Um gerenciador de compromisso, que é um calendário, um gerenciador de notas, que pode ser o bloco de notas do telefone, enfim, o Google Calendar, e um gerenciador de tarefas, que pode ser um caderno, pode ser o Trello, pode ser o Asana, pode ser o Todoist, pode ser qualquer aplicativo ou o cadernal. A única coisa é que, assim, meu coração, ele pula uma batida com papelzinho solto, assim, que você vai procurar, você anotou alguma coisa, você não sabe nem cadê mais, você começa a procurar, você gasta mais tempo procurando raio de papelzinho do que efetivamente executando a tarefa. Então, você usa em caderno, sabe? Tipo, se for usar papel, que aí você vai confiar naquele seu sistema. Tudo que tiver a ver com tarefa vai estar num lugar só, sabe? É mais ou menos isso, assim. Que legal, Nath. Eu lembro que você fala muito, né, da gestão do projeto também, né? Quando a gente começa o ano, a gente tem aquelas metas, né? Esse ano eu vou emagrecer, né? A mulherada sempre começa com isso, né? Vou emagrecer, vou aprender inglês, vou fazer um esporte, enfim. E colocar isso como a meta maior e depois você ir quebrando e ir distribuindo, né? Nas suas semanas, nos seus meses. Eu acho que isso traz uma suavidade, porque eu falo que planejar a curto prazo, para mim, é muito mais tranquilo, porque como eu sou mais de executar, eu sei que eu vou executar logo, mas a longo prazo eu confesso que me dá um certo desespero. Mas com essa técnica eu consigo, eu tenho quais são as coisas grandes que eu quero para esse ano? E aí eu vou colocando, eu vou quebrando, né? Poxa, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? E minimiza aquela ansiedade, né? Poxa, será que eu vou conseguir emagrecer 10 quilos até o final do ano? Não, mas se eu conseguir, né, fazer o pequenininho ali a cada semana, né? Primeiro, vou marcar um nutricionista, vou marcar não sei o quê. E aí, acho que esses quebradinhos, acho que ajuda, né? Eu falo assim por experiência própria, porque eu não sou a pessoa, né, mais planejada, mas que pra mim, do meu jeito meio atrapalhado, às vezes funciona, né? E sabe o que eu queria saber de vocês, meninas? Eu gosto muito de saber de histórias, né? Então, histórias que vocês vivenciaram, pode ser em 2020 ou em outro ano, enfim, que sejam histórias curiosas, assim, poxa, vocês tinham planejado algo e acabou mudando tudo, ou vocês tiveram um sonho e ele acabou sendo realizado mais do que era a expectativa de vocês. Enfim, né? Como a gente tá falando de início de ano, que a gente tá com muitas expectativas, né? Eu queria que vocês trouxessem assim, histórias que já aconteceram com vocês em relação a isso. Pode ser? Como é que mesmo eu, trabalhando com produtividade, trabalhando com organização, às vezes, né, sou impactada com a vida. Porque é um pouco disso, né? 2020 foi muito para ensinar que a gente está sem o controle das coisas externas que acontecem. Em 2020, eu tive algumas mudanças que não foram previstas. E como elas não foram previstas, eu não me planejei para elas, né? De repente aconteceu, eu tive que me virar, eu tive que me reajustar. Eu tinha alguns projetos para o final do ano, de 2020,
assim, na verdade eram vários projetos que estavam bem engatilhados, eu tinha um desafio para fazer, enfim. E aí eu descobri eu fiz 2 mudanças em 4 meses e uma cirurgia no meio desse caminho. Então, no meio, assim, eu fiz uma mudança de casa na mesma cidade, até aí tudo certo, até aí tudo beleza. Passou 2 meses, eu descobri que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Aí eu falei, não, ok, tudo certo. Daí eu fiz a cirurgia, fiquei um tempo de recuperação. Só que a minha cirurgia, veja bem, eu ia tentar marcar com o médico, só para vocês terem uma ideia de data, assim, eu ia marcar com o médico no dia 7 de novembro. E isso era começo de outubro. Tava tudo certo. Falei, não, eu vou conseguir me planejar, vou conseguir fazer minhas postagens. Nossa, vai dar tudo certo, vai tudo encaixar direitinho. Aí meu marido resolveu participar de um processo seletivo em outra cidade. E ele passou. Então, no começo de outubro, eu descobri que eu ia ter que me mudar de estado, no caso, né? Que eu ia voltar, eu morava em Curitiba, voltei para BH. Só que então, dele me falar, olha, passei para o processo seletivo, começo a trabalhar dia 10 de novembro. A minha cirurgia ia ser dia 7 de novembro. Liguei para o médico, doutor, então, me ajuda nessa aí. Eu liguei para ele, gente, era na sexta-feira, dia 14, não, era um dia 16 de outubro que eu liguei para o médico e falei a situação e pedi para adiantar. Sexta-feira eu liguei para ele, fiz a cirurgia na segunda. Então, eu tava assim, tudo que eu achei que eu teria de tempo para me programar, para me planejar e organizar, foi tudo por água abaixo. Sofri? Não sofri. Porque a vida é assim, né? Se era uma coisa que eu precisava fazer e aí acabou o tempo da cirurgia, de recuperação, eu fiz uma mudança de estado. Então, assim, dá pra gente se organizar? Dá. Mas às vezes a vida não vai te dar esse tempo. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Depois é um novo dia e aí eu uso a organização para me deixar de volta no eixo. Porque durante esses meses foi, tipo, tudo muito louco. E eu senti, igual a Júlia falou também, e a Dai também, se a gente não faz um planejamento, se a gente não esvazia a cabeça e tudo, vai ficando uma confusão mental gigante. Então, sempre nesses meses que eu tava passando por essas mudanças, sempre que eu sentia minha cabeça muito tumultuada, que era muita ação que eu precisava fazer, essa mudança interestadual, muita atividade pequena que eu tinha que realizar, eu ia pro caderno, escrevia, organizava do jeito que dava. Tem um aplicativo que se chama To Do, que é da Microsoft, que você pode criar listas de atividades e eu compartilho ela com meu marido. Então, tudo que é tipo a lista de compras, a gente faz no To Do, porque aí ele também tem acesso, se ele vai sozinho, tá lá com ele. E a gente colocou as ações da nossa mudança. Gente, temos alguma coisa em comum, eu também faço isso. Sim, não sou obrigada, né, de ficar lá cobrando o marido, ele já tá com a lista dele. E aí, na hora que ele vem perguntar, eu falei, olha a sua lista, tá? Já tá tudo certo. Ah, pelo amor de Deus. Falar, esqueci. Falei, esqueceu porque você não olha a lista. Esqueceu nada. Então, assim, aí o que foi ajudando foi isso, ter essa lista em conjunto, aí algumas coisas que ele precisava providenciar em BH, tava lá o que eu precisava providenciar aqui. Então, assim, às vezes a vida dá uns capotes, tá tudo certo. A gente vai ajustando do jeito que dá, não tá perfeito, mas tá feito. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o feito é melhor que perfeito, e esse que é o lema, sabe? E só pra complementar um negocinho que a Jaque falou de pegar o projeto e dividir pra conquistar, gente. Divide pra conquistar. Às vezes tá grande demais, deixa pequenininho, vai ficar mais fácil, sabe? Então é isso. Minha historinha de muita emoção no final de 2020. Uma vez eu ouvi, eu achei muito interessante um dos treinamentos que eu tava dando, acho que foi num treinamento comercial, Nath. Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: é igual um elefante. Um elefante a gente não consegue comer de uma vez, mas se a gente dividir ele em vários pedacinhos, a gente vai comendo um pouquinho por dia, né? Exatamente essa é a ideia. Gente, eu tenho, assim, 2 histórias, assim, você bem breve, assim, mas acho que 2020 realmente, assim, acho que foi um ano para ensinar que a gente não tem controle de nada, né? Nem a gente, nem aqui, nem na China, nem na Argentina, né? A gente tem controle.
E realmente, assim, era um ano que eu estava muito organizada para fazer vários cursos, projetos pessoais, projetos profissionais, enfim, e daqui a pouco para tudo, você tá em casa com o teu filho, que na época tinha 1 ano, né? Completou 2 anos em dezembro agora. Então, assim, para mim foi muito desafiador, mas eu acho que essa característica de fazer planejamento me ajudou, porque eu tive que colocar em desdobrar em atividades mesmo, né? Você está com o teu filho em casa, você tem que cuidar da alimentação, ao mesmo tempo você tem que cuidar da tua internet, ao mesmo tempo você tem que trabalhar, tem que verificar como é que tá a tua despensa, preocupações que antes você tinha, mas era mais no final do dia, né? Quando você tá vindo para casa, você passa na padaria, enfim. Então, eu vejo que, assim, 2020, assim, foi um ano que me ensinou muito a desdobrar as minhas atividades, né? Então, assim, tem que ser produtiva e tem que ter qualidade de vida, porque eu também não queria adoecer, né? Então, cada um teve a sua preocupação, assim, em relação à pandemia, mas a preocupação que eu tinha, assim, olha, eu não posso adoecer, eu tenho que ter uma imunidade bacana, eu tenho um trabalho para prezar, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho minha casa. E isso para mim foi muito libertador, né? Até, claro que nos primeiros dias a gente estava naquela sensação de desconfiança, né? Ah, não, isso vai durar 5 dias, 10 dias, 15 dias, né? Tô esperando acabar esses 15 dias até hoje, né? E aí eu chego lá e falei assim, não, você vai ter que se reinventar. E eu realmente, gente, assim, fui pro papel, pra caneta, criei uma planilha, fixei na porta da geladeira da minha casa e falei, olha, essa aqui é minha responsabilidade, isso aqui é a responsabilidade do meu marido, gostei muito do que a Nath trouxe, né, vamos dividir, né, pra gente poder ter essas conquistas, para ter uma vida leve, porque o próprio confinamento, né, gente, ele já gerou um estresse emocional, então não daria como eu ficar vivendo dentro de um turbilhão dentro de casa, um estresse emocional, então, assim, eu acho que esse planejamento para mim foi fundamental, assim, sabe? E eu tenho utilizado ele até hoje, né, então, assim, mesmo, né, com algumas momentos de liberdade, né? A vida ficou muito mais leve, tá? Mas nem sempre foi assim, né, gente? Então, assim, eu vou contar uma outra história para vocês quando eu fiz o intercâmbio. Lise, lese e dura, não tinha dinheiro para nada, né? Falei, não, quero fazer intercâmbio, vou fazer um intercâmbio e tal. E me organizei, fui para Portugal, cheguei em Portugal em novembro para estudar, para trabalhar, para conhecer novas culturas, para viajar. Isso eu tô falando em 2006, tá? Né, quando eu era um pouquinho mais jovem, não vamos fazer as contas. E o planejamento foi ótimo, né? Eu pesquisei quais eram as universidades, pesquisei quais eram os cursos. Só que eu esqueci de um detalhe, gente. Eu cheguei em novembro e lá o ano letivo começava em setembro, né? Então, assim, foi um erro total de percurso, porque eu não tinha como ingressar na faculdade lá, né? Eu liguei tudo, peguei toda a documentação e tal. Então, eu também tive que me reinventar, né? Então, servir como aprendizado. Então, acho que naquele momento, eu falei, não, Dana, você tem que trabalhar o teu planejamento. Então, é acertos e erros, né, gente? Planejamento não é, assim, uma regra, né, para engessar e tal. Você vai mudar todo instante. Mas a gente também tem que aprender com os nossos erros, né? Então, eu falo que é uma história engraçada, mas que teve um começo trágico, sabe? Ô, Dai, mas é muito bom a gente trazer esses exemplos, e a Nath também pode trazer um exemplo de que essa organização, ela é realmente para te dar um norte, né? E te deixar mais em paz com você, né? Te tirar essa ansiedade, mas as coisas acontecem, gente, a pandemia veio mesmo para mostrar isso pra gente, e a gente tá aqui, a gente tá bem, graças a Deus, né? Então, é muito pra gente, acho que vale a pena a gente reforçar isso, de que não conseguiu seguir o planejado, tá tudo bem, né? O importante eu brinco muito com meu marido, assim, vamos fingir demência, é igual dieta. Enfiou o pé na jaca, estava seguindo bonitinha aquela dieta, enfiou o pé na jaca num dia, amanhã você acorda, finge demência, que nada aconteceu, e bora seguir a dieta no dia seguinte, fingir que nada aconteceu. Né? Isso mesmo. Então, acho que o planejamento ele tem que ser dessa mesma forma, não sei se vocês concordam comigo, né? Assim, deu uma pisadinha na bola ali, com mas certeza. Vamos seguir em frente, né? Gente, 2021... Oi, desculpa. Opa, e acho que 2021 a gente começa, também tem uma ferramenta que é o mapa mental, tem aplicativos, enfim, que para você ter uma ideia, um radar, né? Do que você quer fazer no seu ano.
Mas a gente, às vezes, as pessoas às vezes não planejam, gente, por preguiça mesmo de colocar no papel. Ah, não, vai dar muito trabalho. Gente, comece com 2, 3 objetivos, né? 2 objetivos, depois se desmembra isso em objetivos menores. E vai ver que é libertador, que a disciplina acaba trazendo liberdade, né? Diminui a ansiedade e qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida. Você falou, né, que a pessoa fala, organizado dá trabalho. Gente, ser desorganizado dá muito mais trabalho. Muito mais. Verdade. Muito mais. Não dá não, gente. Dedique esses 3 minutos aí pro mapa mental para ter um norte. Mas vai, pelo amor de Deus. E sem contar que uma pessoa desorganizada, né, gente, assim, ela tumultua até a vida dos outros em volta, né? Dá mais trabalho ainda, né? Dá mesmo, nem me fala. Meninas, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Olha como passou rápido, né? Que delícia que foi. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada a vocês que estão aí em casa também. E antes de finalizar, quero desejar um 2021 para vocês que seja maravilhoso, que seja planejado e que vocês consigam seguir conforme planejado, mas se também alguma coisa sair da linha ali, tudo bem. Acorda no dia seguinte, finge demência e bola para frente e segue um novo percurso, né? Com certeza. Eu que agradeço, Júlia, já que fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Estão arrasando. Adorei a conversa aqui com a Nath. E parabéns, gente, por essa iniciativa. Assim, Roda de Saia é sucesso, com certeza. Obrigada pelo convite, gente. Contem sempre comigo. Se quiserem conhecer mais meu trabalho, vai lá no @natgaia no Instagram. Me sigam lá. Tem podcast, tem YouTube, tem um tanto de coisa ali. A gente vai se falando por lá. Dai, muito prazer. Meninas, um beijo. Muito obrigada pelo convite. Beijo, gente. Beijo, gente. E meninas, calma aí. Você que ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas e deixa o seu like também, que isso daí é muito importante pra gente, tá bom? Não podia esquecer disso, né, meninas? Não mesmo. Ai, gente, obrigada.